um turbilhão de coisa, um turbilhão de emoção, sabe? O pai dele, a irmã, ele no meu portão brigou comigo aqui, né? Brigou com ele. Teve uma situação chata, gente. A minha filha foi lá no postinho de remédio, porque a Pieta, a gente, na hora, né? Ela tava quase indo embora aqui na discussão. A Pieta falou: deixa de ser ridícula, menina. A Pieta me defende mesmo, sabe? E ela chamou a Pieta de ridícula também. Uma discutiu com a outra e ela saindo de moto. E eu não vou ficar falando nomes aqui, né? Claro. Mas aí a Pieta foi lá na rua, gente, no postinho de remédio, sabe? Pegar remédio sozinha de bicicleta. Chegou lá, deu de cara com ela lá, com a mãe do Juninho. E a Pieta chegou aqui em casa, gente, falando que ela tinha falado sobre bater na Pietra lá. E a Pietra sozinha, né, gente? Aí, gente, a Pietra chegou aqui me falando isso, eu já tava maluca. Vocês pensam o amor que eu tenho com a minha filha. E aí eu coagi ela quando ela tá sozinha, sabe? Botar medo nela. E a Pietra disse que respondeu pra ela: bate agora, né? E a Pietra chegou aqui muito assustada, porque ela fala assim, mas eu vi que ela ficou com medo, sabe? Ela chegou assim, assustada e falando, e começou a ficar nervosa, querer chorar. E eu, gente, eu até falei, né, que eu só uso short, assim, jeans, short, assim, em casa. Eu não vou mais pra rua de short, essas coisas e tudo. E, gente, eu tava com short jeans rasgado, esses rasgados, mas o short tinha acabado de rasgar mais ainda. Uma blusa azul. Gente, do jeito que eu tava, eu levantei igual uma doida. Eu falei: como é que é? Ela vai ter que te bater agora. Gente, eu fui que nem uma louca pra rua, mas falando no meio da rua, procurando ela. Fui no postinho. Eu mandei a Preta procurar na maternidade, eu entrei no mercado. Gente, eu dei de cara com a menina na praça, lá no centro. De longe eu já fui gritando ela. E eu falei: fulano, você falou que ia bater na minha filha, na Petra? Eu não. Eu falei: bate agora. Bate agora, gente. Eu fiz um escândalo lá no centro. Eu gritei, o povo do comércio, assim, da farmácia, sabe? Eu olhei e vi alguém pro lado de fora. Depois o Juninho falou que saiu um monte de gente pra fora. Gente, eu sei que eu fiquei assim. Sabe o que é uma pessoa louca, gente? Louca. Eu fiquei louca. Eu falei: bate agora. Porque aqui no portão, gente, quando ela tava com o pai dela, ela foi pra cima do Juninho. E eu puxei o Juninho, porque se o Juninho desse uma nela, ia dar problema pra ele, entendeu? Como se fosse... Chegou a ficar vermelha, gente. Quase deu um soco no Juninho. E o pai dele falando que lá o Juninho afrontava ela, que não sei o que, falava de bater nela. Gente, e cheguei lá na praça, ela foi chegando pro lado do banco quietinha, moadinha, perto da mãe dela, entendeu? E eu falei: cadê aquela menina mulher brava toda? Falei: gente, olha, minha filha. E eu falei: se você botar a mão nela e vir falando depois, gente, eu não vou falar nem porque eu falei: eu faço isso, entendeu? Eu, né? Gente, eu fiquei doida. Pensa, gente, na minha filha. Eu falei: eu não criei minha filha, é um pedaço de mim. Eu falei: eu criei minha filha com 13 anos, sozinha. Dou graças a Deus que o pai desapareceu, não procura, tá pra lá, entendeu? Pra vir qualquer um me falar. E olha que você é mãe, falar que vai bater na minha filha. Gente, quem conhece a gente sabe, né? O amor meu pela Pietra, dela por mim. E, gente, eu fiquei louca, louca. E aí deu essa confusão toda, entendeu? O meu emocional todo lá em cima. Pra vocês da Pietra, né? Sobre a questão dela ter chegado. Ela ter falado, mãe. E eu falei: filha, mas se for da vontade de Deus, né? A mãe ainda tem um filho, mas eu nem tenho idade pra isso. Ela falou que essa moça que representou a criança lá já era de mais idade. Eu falei: acontece, mas eu não sei se a mãe quer, se Deus quer que a mãe tenha um filho de novo, né? Porque eu te criei sozinha, não é fácil criar uma filha sozinha, eu tenho medo, né? Hoje em dia a gente tá com a pessoa, a gente não sabe o dia de amanhã. E é muito complicado, né? Não é bom, né, uma filha ser separada da mãe, né, como o Juninho já tem uma menina, porque a gente sabe, né, gente, que
pro emocional da criança é sempre bom ter a mãe por perto, é claro, né? Não sei como for uma situação muito delicada, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não faz parte da minha história, né? Eu posso até, assim, se surgir dúvida, falar algumas coisas, mas sem nomes, né? Mas eu tô aqui agora para falar sobre a minha história, né? Sobre a minha filha. E a Pieta me pediu, gente, se eu ia dar um irmãozinho pra ela. E eu falei, mas por que você mudou de ideia agora? E eu falei, filha, eu sei que de um lado você vai ter ciúmes, porque ela é um grude comigo. Pra Pieta, gente, foi muito difícil que eu converso com o Juninho, assim, de repente eu comecei a ficar com o Juninho. Ela tem que parar, sempre dormiu comigo, gente. De repente ela vê a vida dela mudando, ela sentiu como se alguém estivesse tomando a mãe dela, entendeu? Até outro dia atrás ela pediu pra eu dormir na avó dela, né? Porque sempre tem algum dia da semana que ela pede. Aí ela falou assim, eu falei, de novo, assim, não de novo que ela já tinha dormido, mas na semana passada. E ela, não posso dormir com você. E aquilo Deus abriu deu um clique pra mim, né? E eu falei, a minha filha sente a minha falta, né? Ela tá sem a mãe dela. Que coisa que eu já tinha, lógico, percebido. É notável o ciúme dela. E aí eu tinha combinado com ela. Falei, filha, vamos fazer o seguinte, porque lá, gente, ela chega na avó dela, ela dorme agarrada com a avó dela, no meio da cama da avó dela e com a avó dela. E, pode parecer assim, um pouco estranho e tudo, gente, mas é amor, tá? É muito amor. Os meus pais, assim, amam a Pietra, como se fosse deles, assim, eles me ajudaram a criar. Então, assim, meu pai tem maior amor com a minha filha, minha mãe, entendeu? O meu pai, assim, gente, eu deixei de ser filha, gente. Eu falo que eu deixei de ser filha, entendeu? A filha deles é a Pietra, porque o amor foi, parece, sabe como fosse todo transferido, assim? Então, assim, e ela sente acolhida ali, gente, dormindo do lado da a avó dela agarradinha com ela, entendeu? Coisa que ela não tava podendo fazer comigo mais. E eu combinei com ela, filha, eu vi que você tava se sentindo assim, você falou que não podia dormir comigo. Eu falei, vamos combinar o seguinte, você escolhe um dia da semana. Eu falei, na quarta-feira, mas aquele dia que você estiver triste, não precisa ser só na quarta, assim, só um dia na semana, né? Mas se não for na quarta, você vê que tá legal, beleza. Aí você deixa. O dia que você estiver mais triste, você fala com a mamãe e você dorme com a mãe na cama, né? Com o Juninho, você vai dormir no canto, claro, né? Eu no meio, né? Que os dois é cimento. Vai dormir apertado na cama, mas vai dormir do lado da mamãe. E, gente, eu sei que eu tô, assim, misturando os assuntos, sabe? Mas, assim, porque a ficha ainda não caiu, gente. De verdade, e a ficha não vai cair, entendeu? E eu tô desabafando com vocês, gente, assim, falando o que aconteceu, assim, né? Eu fiquei sem meu celular, então, assim, fiquei muitas coisas sem contar pra vocês, muitas coisas, assim, que aconteceram, entendeu? E eu tô meses aí sem gravar. Eu praticamente tava desistindo mesmo do canal, sabe? Mas é meu sonho, gente. Esse canal, não importa que tenha pouca gente, sabe? Todo mundo começa de baixo, né? E era pra ser os vídeos, assim, do casamento, né? E agora é um vídeo de uma vida que tá dentro de mim. Eu não sei se é menino, se é menina. Eu tenho medo, gente, de, sei lá, o ser humano, a gente não conhece o coração do ser humano, né? Porque o ser humano te promete ficar do seu lado a vida toda, mas o coração das pessoas é terra que ninguém pisa, né? Isso que todo mundo fala, a gente não sabe. Eu não quero ter que passar por tudo de novo, entendeu? De criar uma filha sozinha, com um filho. E todo medo, gente, volta. Não
não sei, eu não tô sabendo lidar com isso, entendeu? Com essa notícia. Eu tenho que parar de gravar aqui, eu tenho que ir lá na senhora, ver se ela pode ir lá no cartório. E chegando lá, eu tenho que fingir com o Juninho que o teste deu errado. Aí tem que chegar aqui e gravar pra ele, mostrando o teste ele e tentar gravar pra vocês. Eu não vou conseguir gravar do jeito que eu queria, né, gente? Porque pelas condições, como eu já falei, gente, também a gente vai estar chegando da rua, né? Se tivesse tudo direito, eu botaria no tripé, sei lá, entendeu, gente? Mas eu não sei se eu falo que eu joguei o teste fora. Espero ele tomar banho e quando ele sair, eu coloco o teste aqui em cima da cama pra ele ver e tento gravar pra vocês. A Peta vai chegar primeiro, gente, da escola, então eu não sei qual vai ser a reação dela, porque, como eu tava falando, né, pra vocês, filha, eu sei que você vai ter ciúmes, né, mas de um jeito, assim, de um lado, eu sempre sonhei ter outro filho, e principalmente uma menina, porque eu sou apaixonada por menina. E eu pensava assim, como eu falei pra ela, mas o que mais, assim, me confortava, que eu pensava, eu falava, poxa, a Peta vai ter alguém pra cuidar, né? Não cuidar assim, mas amar. E como é mais velha, tem aquela coisa de proteção, né? E a criança, né, também vai amar ela, independente de ser mais novinha, né? Vai ser a companheira dela, né? E eu falei pra ela, porque ela tem outros irmãos, gente, por parte de pai, que ela não tem contato. E eu sinto que isso dói muito nela. E aí vocês imaginam ela ter um irmão. E eu sempre puxo pro lado da menina, gente. Eu sempre vou puxar. Imagina uma menina, né? Igual ela é uma menina. Aqui, gente, confiando com ela, do lado dela. Ela vendo chorar, ela vendo dar banho, ela querendo dar banho. Eu sempre sonhei, eu sempre imaginei isso, entendeu, gente? Porque eu falei, a minha filha nunca mais ia se sentir assim sozinha, nunca mais assim, ela ia saber, poxa, tem uma parte de mim aqui do meu lado, entendeu? E eu até falei isso pra ela, eu falei, de um lado ia ter os ciúmes assim, de mãe, mas eu acho que depois você ia amar tanto que você ia querer estar o tempo todo juntinho dela ou dele, e esse ciúme que você sente da mamãe, assim, que você acha que ia sentir, de não ser a única filha, eu acho que não ia existir mais, sabe? E ela tava feliz, gente. Ela começou a falar, entendeu? Sobre isso, querer sonhar com isso. E ela falou, eu ia gostar, entendeu? E ela sempre foi muito relutante de eu ter outra criança, porque pelos ciúmes mesmo, sabe? O medo de. Falei, filha, se eu tiver outra criança, eu sempre vou te amar, né? Você é minha primogênita, eu te criei sozinha. Não vai mudar em nada meu amor por você. Você só vai ter mais alguém para você amar e que vai te amar, uma companhia para você dentro de casa, onde a gente ia chorar, né? Com, com tudo que fosse fazer com a criança e onde a gente ia rir também, a gente ia se alegrar também, né? Uma dorzinha que a criança sente, a gente ia se preocupar juntas, mas a gente ia sorrir, né? Com cada sorriso, né? Risadinha que desce. Eu sempre fui assim, gente, a boba romântica, entendeu? E, gente, ela chega da escola e eu dei essa notícia pra ela. Eu não sei, gente, como vai ser o coração dela, como ela vai reagir, sabe? Eu sei que ela vai amar muito, porque ela é cheia de amor, sabe, no coração. E eu queria, assim, sabe, fazer uma cartinha, irmãzinha, tô chegando, tô a caminho, comprar um sapatinho, botar na caixinha, mas eu não tenho dinheiro, gente, agora pra fazer essas coisas. E confesso pra vocês, gente, que eu tô aqui com a cara toda inchada de chorar. E eu sei que eu parando esse vídeo eu vou ficar toda hora chorando, entendeu? De desespero, de medo,
de emoção e felicidade ao mesmo tempo, de pensando como vai ser e de tudo, de uma mistura de emoção. Eu vou estar chorando toda hora quando eu desligar esse vídeo. E vocês pensam até de tarde que eu tenho que ir na rua pra ver esse negócio do casamento. Eu vou estar com a minha cara inchada, gente, de chorar. E tem até um dinheirinho ali, gente, que o Juninho deixou. Mas, tipo assim, eu pegar esse dinheiro pra comprar um sapatinho, assim, sabe? Aí eu vou entrando na... Porque eu vou dar a volta lá por trás, gente, pra ir no cartório. E vou chegar lá com a cara inchada, já vou estar com vergonha. Imagina eu entrando na loja. A tia Pieta chega aqui 11 e pouca da manhã, entendeu, gente? Ela chega aqui quase meio-dia. Vou na rua agora correndo, comprar alguma coisa. Tipo assim, gente, eu não tô assim, eu não vou fazer isso, sabe? Aí eu vou lá, compro e é um alarme falso também, o de sangue dá negativo. Gente, eu vou fazer simples, entendeu? Eu tô pensando até em pegar uma cartinha aqui, né, escrever de mão e dar pra ela ler. E aí deixar, gente, eu ali na sala pra ela ler. E depois, aí eu botar meu celular no tripé de um jeito assim que vocês consigam me ver também. Porque se eu gravar sozinha com o celular na mão, eu não vou conseguir, gente. E aí depois que ela ler a cartinha, aí eu mostrar, entendeu? O teste pra ela. Eu tô pensando em fazer assim, gente. Mas eu vou ver o que eu posso fazer isso tudo pra gente guardar. Pra vocês verem também, né? Pra mostrar pra vocês. Eu não sei o que dizer, gente. Desculpa, gente. Esse vídeo assim vai ficar grande. Não vai ficar um vídeo pequeno, gente. Assim, de tanto que eu tô falando. E tem muitas outras coisas, assim, explicações, né, que eu queria dar pra vocês, mas que, assim, alguns detalhes, né, mas quem assistir esse vídeo, tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui, deixa e eu falo em outro vídeo. Meus vídeos sempre são com muitas pouquinhas visualizações e tudo bem. Mas vou falando, vou mostrando tudo pra vocês, né. Se realmente tudo isso for verdade, né, os próximos vídeos aí vai ser sobre isso, sobre maternidade, sobre o nosso sonho, né, o meu sonho, que eu ainda tinha o sonho de ser mãe de uma menina. Se for menino, amém. Eu quero que venha só com saúde, gente. E vou ter que aprender a ser mãe de menino, né? Mas eu tô sem falar com a minha mãe, gente, com meu pai. A gente passou o dia dos pais sem se falar. E sabe aquela coisa de você querer gravar, né? Você contando, dando notícia. E você querer correr pra sua mãe e contar pra ela. A primeira pessoa que você queria correr e contar. E eu não posso fazer isso agora, gente. Ela tá chateada, né? Até o Juninho foi lá pedir desculpa, né, pro meu pai. Pra ela falou que não desculpava, né, o Juninho. E aí ela falou palavrão, gente, né? Se não sei o que lá do casamento saísse, né? Falou aquele palavrão, nem lá eu vou. E tudo bem, gente. E eu vou falando pra vocês tudo que eu for fazer. Vou mostrar pra vocês. Tô com a minha cama toda bagunçada. A cama da Pia tá toda bagunçada. Tem que tentar ajeitar aqui as coisas.
Eu tenho que lavar meu cabelo. Eu tenho que ir lá na moça, gente, agora, tá bom? Porque eu tô com medo dela ir pra rua, dela ir pra outro lugar. E eu não consegui combinar com ela de ir lá. Porque o pastor vem no sítio, né, gente? Ele trabalha e aí ele vem à toa. Tem que estar os dois lá pra assinar os papéis, entendeu? Do casamento. E eu resolvendo um assunto, gente, e aí aparece outro assunto, outra coisa. Mas é isso, gente. Eu tô pensando, eu tenho que postar pra vocês o vídeo junto, né? De contando pra Pietra, contando pro Juninho. Mas não vai dar, porque esse vídeo já ficou muito grande eu falando. E eu não vou ficar editando não, gente. Eu vou mandar do jeito que tá aqui, sabe? É a realidade mesmo. Porque é quem eu sou, né? Eu sou real. Eu sou muito intensa quando tem que ser. Eu sou muito nervosa quando eu tô nervosa. Mas eu sou manteiga derretida quando eu sou. Eu sou com um coração gigante quando, sabe, as pessoas cativam isso em mim. Eu tiro de mim para as pessoas. Mas eu só não gosto de coisa errada. Eu não gosto de injustiça, sabe, gente, essas coisas. Mas Deus conhece meu coração, sabe que eu tenho um coração bom. E é nele que eu tenho me apegado, gente. De que ele vai mudar minha vida, de que ele vai mudar minha história. De que toda a história de uma vergonha, de que vai ficar pra trás e de que ele vai mudar, sabe? Enfim, gente, num outro vídeo eu venho aqui, tá bom? Falar com vocês. Eu vou desabafar, gente. Tudo que eu senti eu vou falar mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta de vídeo falando, mas não tinha como não ser esse vídeo, né? Mas eu já sei que tem gente também que gosta. E é isso, gente. Assim que eu puder, que eu tiver mais calma, que eu resolver isso, eu vou postar esse vídeo pra vocês. Gente, sabe como eu sou ansiosa, né? Eu queria pegar esse vídeo e mandar ele hoje mesmo. Sabe, assim que contasse pra Pietro, pro Juninho. De verdade pra vocês, mas só que, tipo assim, se eu postar e for um alarme falso e o de sangue não é negativo, então, assim, não tem como eu mandar. E eu vou ficar louca querendo mandar e louca tendo que esperar o resultado do exame de sangue. Mas é isso, gente. Deu positivo. Deu positivo. E que seja feita a vontade de Deus. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável pra nós. É o melhor. Ele sabe o que faz. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, gente, se ele não permitir. Tá bom? E é só nele que eu me apego. Eu vou continuar me apegando. E é isso, tá bom, gente? Eu não vou ficar aqui. Eu não quero ser mais chata. Eu quero ter meu momentinho também de choro aqui agora, sozinha. E acompanhe os nossos vídeos pra ficar aí, né, vendo as outras coisas que a gente sempre vai postar tudo. Ai, meu Deus. Não sei nem como terminar esse vídeo, gente, de verdade. Tá dando quase 1 hora de vídeo, gente, de verdade. E eu não vou editar. Mas é isso, gente. Fique com Deus também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deu positivo, gente. Deu positivo e eu vou esperar confirmar o outro positivo, tá? Um beijo, gente. Fique com Deus. Um beijo, tá? Até o próximo vídeo.